sabendo mexer, não. Pessoal, então vamos lá, né? A gente já vai iniciar a aula, já temos aqui os meninos. Deixa eu ver quem está presente. A maioria Meu tá, nome né? é. Já tem uns 29 já. 24. 24. É, já dá pra iniciar. Mas de qualquer forma, galera, eu vou gravar a aula também, tá? Vou postar lá no YouTube, lá. Nos outros. No vídeos Beleza. do YouTube, tá? Então, É. a aula de hoje, pessoal, nós vamos comentar um pouco sobre dilatação, tá? Era uma aula que eu marquei de última hora, eu já tinha até gravado essa aula. Eu ia Uhum. postar, né? Só que aí a aula tinha 25 minutos. Caraca. Eu achei que não deu pra falar o que eu queria, entendeu? Então, pra não ficar muita dúvida, eu preferi fazer a live mesmo com vocês, né? Então vamos lá, ó. Dilatação térmica dos sólidos. Lembrando que qualquer pergunta, né, vocês podem desmutar aí o áudio e falar. Até porque essa, de novo, essa é a vantagem, né? Pessoal, você consegue ver minha câmera? Você consegue ver meu rosto? Dá certo, dá certo. Consegue? Ah, é porque eu não Sim. consigo ver, então. Tá. Beleza, então, dilatação térmica, tá? Dilatação térmica. Nós vimos isso aqui nas aulas anteriores, tá? Definição de corpo quente, corpo frio, o que é uma energia, né? É importante que saibamos o que são temperatura e calor, né? A gente sabe que existe uma diferença na definição física, né? De temperatura para calor. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas e calor é a troca de energia causada exclusivamente por uma diferente temperatura. Então, temperatura seria o grau de agitação das moléculas e calor seria a energia trocada, né? A energia, né, que é transferida de um corpo para outro, né? Devido a uma diferença de temperatura. Então essas definições nós já vimos nas aulas passadas, para a gente poder revisar. Então vamos lá, dilatação térmica. Definição. Em física, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo ocasionada pelo aumento de sua temperatura. Então, a dilatação térmica, eu acho que o próprio nome já define mais ou menos como é que funciona. Nada mais é do que o crescimento, tá, do tamanho do corpo, devido à variação da temperatura, que na maioria das vezes é pelo aumento da temperatura. Tá? Então, dilatação térmica nada mais é do que a expansão do objeto, a expansão da dimensão do objeto devido à variação da temperatura. Tá? Então, tudo que você aquece, tá? Ela sofre sim uma dilatação. Isso aqui é muito notório, tá? Muito notório. A gente tem vários exemplos no nosso dia a dia que comprovam isso daqui, tá? A gente vai ver aqui em alguns casos hoje. E vamos aprender a calcular também, tá? A aula de hoje, pessoal, não é apenas definir dilatação térmica, porque eu acho que eu fiz isso no 8º ano. Eu acho que eu falei, dilatação térmica, quando o objeto ele expande e tal. Só que hoje, a diferença de hoje é que nós vamos calcular essa dilatação. A gente vai aprender como é que a gente determina essa diferença de tamanho. Tá? A gente vai aprender a fazer isso hoje. Então, dilatação térmica nada mais é do que a expansão do objeto quando você tem uma variação de temperatura. Tá? Como facilitar a abertura da tampa de um vidro de azeitona? São algumas perguntas, né? A tampa de metal e o vidro sofrerão alterações quando aquecidas? Como esse fenômeno pode ser explicado fisicamente? Aqui, pessoal, eu tenho uma situação que você vai abrir, por exemplo, a tampa de uma azeitona, tá? Não consegue. Uma das soluções para isso é você aquecer. Só que você vai se questionar da seguinte forma: vai haver aí uma dilatação, tá? Isso vai facilitar a abertura. Só que se você parar para pensar, isso teoricamente não deveria acontecer, porque tanto o metal quanto o vidro ele vai dilatar. Só que você vai perceber que vai haver sim uma facilidade para você abrir a tampa dessa azeitona. Por qual motivo? O motivo, galera, é que tanto o vidro quanto o metal, eles são sim dilatados, porém de forma diferente. O vidro ele vai ter uma dilatação X, já o metal vai ter uma dilatação Y. Então você vai haver aí uma diferença de dilatação. Então, querendo ou não, um vai dilatar mais do que o outro. Então isso vai facilitar. Então, uma das primeiras observações que a gente vai ver daqui a pouco é que, dependendo do material que você está trabalhando, você tem uma dilatação diferente, você tem uma facilidade ou uma dificuldade de dilatação, tá? O nome desse valorzinho que nós a gente chama de coeficiente de dilatação, que seria o quê? Seria a dificuldade ou a facilidade do material dilatar, tá? Esse valor a gente vai poder calcular, quanto é que vale mais ou menos o valor dele, tá? Então coeficiente de dilatação seria o quê? Seria um valor que depende do material. Cada material, lógico que eu não vou saber a tabela, né? Mas é na ordem de 10 a menos 10, 10 a menos 8, é muito pequeno esse valor, né? Cada material ele tem um valor
de dilatação diferente. Então, nesse caso, você vai conseguir abrir mais fácil, tá? Vai ser mais fácil você conseguir abrir a tampa, né? Apesar de tanto o vidro quanto o metal dilatar. Mas nesse caso, o que acontece? O vidro ele vai dilatar mais do que o... Desculpa, o metal ele vai dilatar mais do que o vidro, tá? Dependendo do valor do coeficiente de dilatação. Aqui eu tenho alguns exemplos, tá? De situações que nós utilizamos a dilatação, tá? Aqui ele fala do trilho, né? Do trilho do trem. Que entre porque é o seguinte, isso aqui não é um ferro contínuo, né? Você tem aqui a junção de vários ferros. Você tem aqui, sei lá, 2 metros de ferro, aí você tem um espaçozinho aqui, mais 2 metros, né? Não é um ferro infinito aqui, né? Então, ele coloca justamente essa diferença entre um ferro e outro, justamente para a dilatação, né? Entre um trilhozinho desse e o outro, ele tem um espaço, tá? Ele tem um espaçozinho, é porque aqui a imagem não mostra, mas ele tem um espaço. Esse espaço que é dado é justamente para haver a dilatação, né? Para quando o trilho dilatar, né? Ele não sofrer uma expansão para cima. Se ele fosse junto, né? Não sei se vocês estão vendo minha mão. A partir do momento que você dilata, se fosse junto, você, né, ia ocasionar uma compressão do metal. Aí poderia, né, quebrar, por exemplo, a ferrovia. Então, existe uma diferença de tamanho aí, para justamente quando haver a dilatação, né, ter para onde escapar isso aqui, ó, ter para onde dilatar, né? Então, o exemplo do trilho é muito comum. Nesse caso aqui, os fios, tá? A gente observa que, geralmente no interior que tem esse tipo de fiação, é mais comum a gente ver. Que dependendo da hora do dia, você observa que o fio ele está um pouco mais deitado, assim, ó. Aí, um certo horário, ele parece um pouco mais reto, como se ele tivesse encolhido. E realmente ele encolheu, né? Ou expandiu, né? Durante meio-dia, por exemplo, que é o período onde o sol está tinindo, né? A dilatação é tão grande do fio que ele estica mesmo. Aí ele fica um pouco mais para baixo, assim, fica um pouco mais curvo, né? Uma outra aplicação, não coloquei aqui a imagem, mas uma outra aplicação é na cerâmica, por exemplo, né? Esse rejunte que a gente coloca na cerâmica, ele é tipo borracha, né? Justamente também para poder facilitar a dilatação, né? Temos no viaduto também, tem um espaçozinho ali entre os viadutos para poder facilitar essa dilatação. Pessoal, tá dando para entender? Pronuncie, que eu acho que é porque eu não tô vendo ninguém, tá? Tá Aí Sim. Não, tá tá bom? dando pra entender. Tá dando, Sim. né? Porque Eu falei com o microfone ligado, todos pronto, ligados. Ah, beleza, beleza. beleza. É Tá porque dando certo. aqui, como eu falei antes, eu não tô vendo nem a minha imagem, eu tô vendo só a tela do computador. Então, aí às vezes a situação que eu falo sozinho. A única situação aqui não é que eu vejo a luzinha aqui ligada. Mas eu não sei vocês. Então, basicamente, a introdução é essa, né? Eu acho que a maioria já deveria conhecer, né? Quando o objeto ele é aquecido, ele sofre dilatações. Temos aí algumas práticas no nosso dia a dia que vai facilitar essa dilatação, né? Temos o trilho do trem, temos a cerâmica, né? Temos o espaço do viaduto, justamente para quando houver essa dilatação, ter um espaço para onde esse objeto dilatar, né? Até porque senão, eu tenho um vídeo, eu vi em algum lugar, acho que foi bem no TikTok, acho que foi no TikTok, que era exemplo de cerâmica saltando. É impressionante, a mulherzinha fica até em cima do sofá com medo. Aí cerâmica, opa, escuta aí. Tá vendo o vídeo no YouTube, né, que eu tô fechado. Samanta, que é isso de ler esse negócio? Samanta Eu gazinha tô mal. O televisão Sim, tá pessoal, aí ligado. nesse vídeo, a cerâmica da sala começa a saltar, começa a pular, assim, do nada. Foi porque o cara que colocou a cerâmica, ele não botou um rejunte suficiente, colocou muito próxima. Aí, por algum motivo, que eu não sei qual, porque não era para acontecer isso, era assim, é difícil acontecer porque tem pouco aquecimento, mas por algum motivo ela dilatou. Não sei se é porque tava quente ou tinha um andar embaixo, não sei. Mas por algum motivo a cerâmica dilatou tanto que ela começou a saltar. Ficou saltando assim no chão e saiu toda a cerâmica da parte lá da sala. É bem interessante, eu nunca tinha visto isso. Na prática, né? Catapimbas, viu? Depois eu vou procurar o vídeo e ver se eu mostro pra vocês. Ele é bem interessante. Pessoal, vamos lá, ó. A aula de hoje nós vamos estudar dilatação em sólidos, tá? Até porque dilatação em líquidos, geralmente nós não vimos. Nós só vemos dilatação em sólidos mesmo, mas eu posso comentar depois na próxima aula. Dilatação nos sólidos, tá? É a aula de hoje. Existem basicamente, você tá vendo a minha mão? 3 formas de dilatação. Dá pra ver. Tá? 3 formas. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. São 3 tipos de dilatação nos sólidos.
dilatação linear, que é essa, tá? Dilatação superficial. Pronto, tá aqui o exemplo, ó, tá? Esse aqui é o exemplo que eu falei. Aqui é o exemplo. Que você, ó, que antes você... no caso aqui ele aqueceu a própria moeda, né? Mas no exemplo que eu dei, que a gente faz no laboratório, a gente aquece um anel, tá? Aqui seria aqui o contrário a situação. Nesse caso aqui, o cilindro que estava aqui em cima, né? A esfera não passava. Aí a partir do momento que tu aquece, ela ultrapassa. Seria o inverso disso aqui. Porque aqui não, aqui ó, tá fria, ela passa. Aí ele esquenta a moeda e não passa, tá vendo? Não, dilata a moeda. Seria o contrário disso. Seria o contrário, mas é mais ou menos esse experimento. Então temos, ó, dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, tá? Dilatação volumétrica. São os 3 tipos de dilatação que nós vamos ver hoje, tá? Primeiro, dilatação linear. Quando que eu vou aplicar cada caso, tá? Pessoal, a primeira coisa que você tem que saber na hora de resolver questões é que tipo de dilatação que eu estou trabalhando. Se é dilatação linear, superficial ou volumétrica, tá? Dica. Quando você está trabalhando com a dilatação em fios, cordas, sei lá, arames, algo que seja apenas em linha reta, ou seja, que dá a ideia de uma reta, que dá a ideia de uma dimensão, é a dilatação linear. Se você trabalha com uma chapa, por exemplo, que dá a ideia de uma área, dilatação superficial. Sei lá, a moeda, por exemplo. A moeda foi um exemplo de uma dilatação superficial, porque dá a ideia de uma chapa. Beleza? Então, quadrado, uma cerâmica, por exemplo, né? A dilatação no trilho, né? Dá a ideia de dilatação o quê? Linear. A dilatação da cerâmica, superficial, tá? Então, a dilatação no viaduto, superficial. Então, tudo que dá a ideia de uma área, superficial. Se dá a ideia de uma reta, linear. Se dá a ideia de um volume, por exemplo, quando você esquenta uma caixa, você observa que tanto a largura de lata, quanto o comprimento de lata, quanto... Eu falei qual? Largura, comprimento e altura, tá? Vale, meu Deus. Então, as 3 dimensões de lata. Então, você tem ali uma superfície. Desculpa, você tem uma região espacial. Você tem um volume, você tem uma caixa tridimensional. Então, volumétrica, tá? Então, você tem que identificar em que situação você está trabalhando. Se é em linha reta, uma dimensão linear. Se é em 2 dimensões, que é a ideia de uma área superficial. Ou se tem um volume, então seria volumétrico. Então, a primeira coisa é identificar qual você vai trabalhar. Beleza? Então, vamos para a primeira. Dilatação linear, tá? Galera, existem 3 coisas que influenciam diretamente na dilatação. Então, são 3 coisas que influenciam na dilatação. A primeira coisa, que eu já tinha comentado agora há pouco, é a substância de qual o material é feito. Então, se você tem, ó, eu só vou pegar casos em linha reta, tá? Então, se você tem aqui um pedaço de arame em linha reta e um pedaço de madeira também em linha reta, do mesmo jeito, mesmo formato, perfeito. Vou deixar tudo igual para não haver nenhum problema. Se você aquecer, isso aqui seria metal, isso aqui seria madeira, tá? Se você aquecer esses 2 objetos com a mesma temperatura, os 2 vão dilatar. Só que você vai perceber que vai haver uma diferença. Um vai dilatar mais do que o outro. No caso, o metal vai dilatar mais do que a madeira. Então, a primeira coisa que influencia na dilatação, já tinha comentado antes, é o material que esse objeto é feito, tá? O nome disso nós chamamos de coeficiente de dilatação. No caso, em específico, coeficiente de dilatação linear. Quando eu for falar de superficial, coeficiente de dilatação superficial. No caso da volumétrica, coeficiente de dilatação volumétrica, tá? Então, o material, né, a substância que é feita o material, coeficiente de dilatação. Então, é a primeira coisa que influencia. A segunda coisa, que é uma coisa lógica, né, extremamente lógica, é de quanto foi a variação de temperatura. Por exemplo, pega aqui 2 materiais agora que são iguais, tá? Metal e metal, do mesmo jeito, perfeito. Só que nesse objeto, eu vario uma temperatura de 60 graus Celsius. 60 graus Celsius. Ou seja, sei lá, eu estava de 20 graus e fui para 80, né? Eu variei, pessoal. Não é que a temperatura está 60. Não é. A variação foi de 60. Ou seja, supondo que a temperatura ambiente era de 30 graus, eu elevei a temperatura para 90, tá? Seria o que variou. Então, aqui eu variei 60.
Já aqui eu variei 40. Supondo que é o mesmo material, ou seja, isso aqui não vai influenciar, porque é o mesmo, tá? Será que os dois vão dilatar? Vai haver dilatação nos dois materiais? Vai haver. Só que você vai perceber que nesse material que a temperatura foi maior, vai haver uma dilatação também maior. Beleza? Então, lógico que a temperatura que você atribui, né, a variação de temperatura, também vai influenciar. Beleza? Então, são duas coisas que influenciam até o momento. O material que é feito, que nós chamamos de coeficiente de dilatação, e de quanto foi a temperatura, né? De quanto foi a variação de temperatura. Quanto mais esquenta, mais dilata. Beleza? Quanto mais esquenta, mais dilata. E aqui também, tá, pessoal? Quanto maior for esse coeficiente, maior vai ser a dilatação também, tá? Quanto maior o coeficiente, maior a dilatação. E outra coisa que influencia, a terceira e a última, é o comprimento inicial do fio. De quanto era o comprimento inicial? Por exemplo, supondo que eu tenha aqui um comprimento de 1 metro, tá? Aí eu aqueço a 60 graus Celsius, tá? A variação. Aí esse fio de 1 metro, ele dilatou e veio para cá, ó. Ele dilatou isso aqui, ó. Ele dilatou 20 centímetros, por exemplo. Aí você tem um comprimento... Opa, pode falar. É sobre o negócio da madeira, usando o exemplo da madeira e do metal. Se você aquece o metal com temperatura inferior à da madeira, Não, pode ser que a madeira... Pronto, ó, vamos lá. Eu vou te dar uma dica, tá? O Thalisson, ele é, pelo que eu vi, ele vai ser um bom cientista prático, tá? Porque sempre que eu falo com ele, ele fala de experiência. Quando você vai realizar experiência de física, ou seja, de qualquer outra ciência, tá? Principalmente de física. Quando você quer analisar uma substância ou uma grandeza, você tem que deixar constante todo o restante. Então, por exemplo, quando eu estava falando de material, a variação de temperatura tem que ser o mesmo e tem que ser o mesmo material não, né? Porque é justamente isso que eu estou analisando. Mas a variação de temperatura tem que ser o mesmo e o comprimento, ó, também tem que ser o mesmo, para que eu não tenha nenhuma outra influência. É assim que nós fazemos descobertas. Você deixa tudo constante. Por exemplo, você pega uma região e deixa tudo constante. Bota, sei lá, um monte de substância ali, tá? E você, por exemplo, tira uma. Se o resultado final não alterar, significa que aquela variável não tem nenhuma significância. Entendeu? Quando você vai trabalhar com experimentos, você tem que deixar tudo constante e variar apenas uma coisa. Aí, se essa uma coisa alterar no resultado final, é porque ela tem alguma influência ali. Tá entendendo? Você não pode variar mais de uma coisa, porque senão tu não vai saber. Poxa, foi devido ao quê? Foi devido ao material ou foi devido à temperatura que foi diferente? Tu não vai saber. Então, tu deixa tudo constante. Deixa tudo constante e muda só uma. Então, nesse caso aqui, ó, que eu estou analisando o material, primeiro, a temperatura tem que ser a mesma e tem que ter o mesmo tamanho. Se você fizer isso aqui constante e variar só isso aqui, você vai perceber que vai ter alteração, mesmo assim. Agora, quando você vai analisar a temperatura, você já deixa o mesmo material, já deixa o mesmo tamanho. Tá vendo que eu peguei aqui, ó? Fiz questão de fazer o mesmo tamanho e eu ainda falei que os dois eram ferro. Eu variei apenas a temperatura e vai mudar. Então, sempre você deixa o resto constante e varia só um. Deu para entender? Deu. Era essa a tua dúvida? Era mais ou menos isso. Eu acho que eu ia perguntar isso, né? Se for material diferente e variar a temperatura, né? Então aí tu teria duas grandezas que influenciam. Vai ver mais ainda a dilatação, entendeu? Mas eu não estou fazendo a fórmula ainda, eu só estou analisando o que é que influencia de início, beleza? Então vamos para o terceiro exemplo, ó. Eu peguei, ó, dois materiais que são ferros, ou seja, eu não posso ter nenhuma alteração disso aqui. Eu peguei a mesma temperatura nos dois casos, então eu não posso ter alteração disso aqui. O que foi que eu mudei? O comprimento. Então eu estou analisando o terceiro caso, beleza? Então aí eu observo isso em experimento, na prática, tá? Isso aqui é prático, é na prática. Você observa que de 1 metro variou 20 centímetros. Lógico que não foi isso. 20 centímetros é absurdo, né? Só pra gente entender. Se você fizer num bastão igual, idêntico, tá?
Mesma temperatura, só que de 2 metros, você vai observar que vai variar 40 centímetros. Ou seja, o comprimento inicial do fio também influencia. Então, pessoal, para finalizar, é isso, tá? São 3 coisas que influenciam na dilatação. De que é feito o material, de quanto foi a temperatura e qual o comprimento inicial. Então, e outra coisa, tudo, olha aqui, tudo é diretamente proporcional. Ou seja, quanto maior for o coeficiente de dilatação, que nós chamamos de alfa, tá? Esse alfa é o coeficiente de dilatação, tá? Quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior vai ser a dilatação. Quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação. E quanto maior o comprimento inicial, maior a dilatação. Ou seja, tudo isso é proporcional. Então, pessoal, ó, o meu ΔL... O que é o ΔL? Olha aqui, ó. Esse bastão tem um comprimento inicial de L0. Aí você esquenta esse bastão e ele estica para cá, ó. Ou seja, LF, L final. O que é o ΔL? O ΔL é esse pedacinho aqui, ó. O ΔL Delta que aumentou. L, ΔL é o que aumentou, tá? Então, o meu ΔL, pessoal, ele tem 3 coisas que influenciam, tá? Quais são essas 3 coisas? Ficou... LF. Olha que estranho, ficou 2 alfa, né? Esse alfa aqui é de proporcional, tá? Então, o ΔL é diretamente proporcional ao coeficiente de dilatação. O ΔL também é proporcional a quem? A variação de temperatura. E o meu ΔL também é proporcional a quem? Ao comprimento inicial. Como é que eu faço para tirar esse sinal aqui e colocar o sinal de igualdade? Regra de 3 composta. Multiplica todas as variáveis. Então eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho que o meu ΔL é quem? L0 vezes... Mais, Éricos. Deixa eu finalizar, escuta. ΔT. Pode falar. Tá certo. Pode falar. Mas na regra de 3 composta, uma coluna não sempre fica parada? Parada. Não sofre alteração uma das colunas? Não é não? Foi isso que nós fizemos. Foi por isso que eu deixava tudo constante. Quando você vai resolver uma regra de 3 composta, eu acho que vocês não viram no IFCE ainda, viram? Não, Não, viram. Eu vi só em eu casa. lembro. Ainda você não vai ver no IFCE. Quando você vai estudar regra de 3 composta, você tem que descobrir o que é que você quer. Descobrir, né? Quem é a variável. O valor dessa variável é que fica isolada. Então, no caso, a minha variável é o ΔL. Por isso que ela fica isolada. E todo o restante você multiplica. Entendeu? Nós fizemos isso também quando fomos calcular, por exemplo, velocidade, né? Que no caso, velocidade era diretamente proporcional ao ΔS, só que velocidade era inversamente proporcional ao tempo. Você multiplica, mesma coisa. Então fica V é igual a ΔS vezes 1 sobre ΔT. Aí fica ΔS sobre ΔT. Tá? Então, como o ΔL é diretamente proporcional a tudo isso, multiplicando tudo, eu tenho essa fórmula. Que o meu valor final, que dilatou, é igual ao meu comprimento inicial vezes alfa. Quem é esse alfa aqui? Esse alfa, pessoal, é o coeficiente de dilatação, tá? Que depende do material. Vezes ΔT. Beleza? Deu para entender? Deu para entender? Deu. Entender? Então, de novo, ó. Deu. Quem é o ΔL? ΔL é o que dilatou, é quanto dilatou. É somente isso, ó. L0 vezes alfa vezes ΔT. Se uma questão diz assim, ó, uma barra tem 2 metros, então isso aqui é o L0. Aí eu aqueço ela a uma variação de 60 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação é tanto, qual foi o valor que dilatou? O valor que dilatou é só você multiplicar tudo. Multiplica o L0, que é o comprimento inicial, multiplica com o coeficiente de dilatação que a questão vai dizer, e multiplica com a variação de temperatura. Agora, se ele pede qual foi o comprimento final, aí você pega o que você encontrou e soma com o teu comprimento inicial. Deu para entender? Esse ΔL, o que é esse ΔL? É só o que dilatou. Não é o tamanho final. Até porque, por exemplo, tu vai encontrar um valor menor do que o teu L0, né? Vai ser um valor pequeno. Então não é o comprimento final. Quando você faz isso, você encontra só esse pedaço aqui, ó. Só o que dilatou.
Aí se ele pergunta qual foi o comprimento final, aí você pega o que dilatou e soma com esse L aqui. Tem uma outra fórmula que vai dar direto o L final. É só você fazer o seguinte, ó. Pessoal, ΔL, o que é o ΔL? É o L Sobre final L0. menos L0. Não é isso? É. ΔL é L final menos L0. Seria o comprimento final menos o comprimento inicial. Se você pega esse comprimento final e subtrai com esse comprimento inicial, você tem esse pedaço aqui, ó, o ΔL. Substituindo aqui, ó, eu tenho que o meu L final menos meu L inicial é igual, repete isso aqui, L0 alfa delta T. Passa esse menos L0 para cá. Então, L final é igual a L0 positivo, porque era menos ficou mais repete isso, L0 alfa delta T. Ó, questão atual, fatoração, tá? Você observa que o L0 aparece tanto aqui quanto aqui. Então, você vai colocar ele em evidência. Evidência. Fica L0 vezes parênteses e divide, né? Não é assim? L0 dividido por L0, 1. Mais L0 alfa delta T dividido por L0, corta L0 com L0, sobre quem? Alfa delta T. Finalizamos aqui. Então, a dilatação superficial, ela tem duas fórmulas, tá? Primeiro, pode ser essa, delta Superficial? L. Desculpa, eu falei superficial, foi linear, tá? Foi. Então, delta L é igual a L0 alfa delta T. Com isso, o que é que eu encontro? Eu encontro o que dilatou. Ou ela pode vir assim também, ó. L é igual a L0, 1 mais alfa delta T. Com essa fórmula, o que é que eu encontro? Eu já encontro o comprimento final. Eu não vou encontrar o que dilatou. Eu já vou encontrar o resultado final, tá? Fica aí a sua opção. Ou você pega só essa, aí se quiser depois soma com L0, ou você aplica essa e já tem o L final, tá? Então fica as duas escolhas aí. Beleza? Deu para entender? Deu. Tá aqui, galera. Ó. Sim. Tá aqui, tá? Tá aqui a nossa fórmula do delta L. Delta L... Não, vou escrever não, né? Já fiz várias vezes. Né? Delta L é igual a L0 alfa delta T. Tá? Então, é a equação de dilatação linear. Não coloquei a outra, tá? Mas a outra seria L igual a L0, 1 mais alfa delta T. Lembrando, o que é o L0? Comprimento inicial. O que é o alfa? Coeficiente de dilatação. E o que é o delta T? Variação de temperatura. Lembrando, pessoal, que a questão ela pode te dar isso, te dar isso, te dar o delta T e pedir o coeficiente, tá? Ela pode fazer isso. Aí, no caso, você só isola. Faz uma equação, isola o alfa. Beleza? Eu acho que vocês já devem saber como é que faz isso. Beleza. Deu pra entender? Deu. Érico, E Oi. é No final da aula a gente faz um exemplo, tá? Oi. Não, deu certo aqui. Tem no livro. qual é a equação que mais usa? É essa delta L ou é a outra? É a outra, ó. Que pareça. Mas eu não sei, eu não sei. Acho que as duas, é bom saber as duas. É bom saber as duas. Mas na maioria das questões, ela não pede o que aumentou. Ela pede qual foi o comprimento final. Entendeu? Então, realmente, utilizamos. Mas se você quiser utilizar só essa, pode também. Você pega só essa, aí se a questão quer saber quanto que ficou, aí você calcula o delta L e depois soma com L0. Você faz. É só uma outra forma de escrever. Entendeu? Outra forma de escrever. É como se, por exemplo, força fosse igual a massa vezes aceleração. E agora você está falando que força é igual a aceleração vezes massa. Outra forma de escrever. Tá? Você pode encontrar essa, depois somar e encontrar o outro. Aqui aquela vai direto. Fica a gosto do cliente. Fica a gosto, tá? Vamos lá, então aqui só para dizer, tá? Delta L é a variação do comprimento do fio, tá? Foi só o que, ó, o delta L, pessoal, não é o que ficou, tá? É só o que dilatou, né? Que é L final menos L0. O L0 é o comprimento inicial, LF, comprimento final, tá? O alfa, tá? É o coeficiente de dilatação linear, tá? É uma característica da substância, depende do material, tá? O ΔT é a variação de temperatura, né? Onde ΔT seria a temperatura final menos a temperatura inicial, isso é importante, porque supondo que eu digo que a temperatura estava 20 e eu aumentei para 60, na fórmula você vai botar o quê? 40, tá? Seria a variação, foi de 20 para 60, então a variação foi 40.
Então você usa apenas a variação. Ok? Deu pra entender? Ei, ô, Éricles, Sim. Oi. em questão de unidade de medida, tipo, eu tenho que ir pelo SI ou como é? Sempre assim, É, tá? pergunta. Sempre assim. Beleza. Sempre Tá. assim. Foi o Eu vi ali seguinte, um negócio em grau, sei lá. antes de... É porque a unidade de calor específica é grau Celsius elevado a -1. Ah, tá, beleza. É um pouco diferente. Tá aqui, tá? Grau Celsius elevado a -1. Foi o seguinte, antes de ver a superficial, eu vou logo fazer um exemplo disso aqui pra gente poder praticar, tá? Já que o restante é muito Beleza. similar. Se você entender a superficial, você vai entender o restante, tá? O superficial, como é a primeira, todas as demais se baseiam na superficial. Eu vou fazer isso aqui, ó. Exemplo 1. Saiu meu bugado aqui, mas vamos lá. O comprimento de um fio de alumínio, ó. Pessoal, primeira coisa que você tem que saber quando vai resolver a questão de datação. O que eu estou trabalhando? Se é linear, superficial ou volumétrico. Então, quando você lê aqui, ó, o comprimento de um fio, então você já sabe que é um fio. Então, é linear. Beleza? Deixa eu ver se tem um outro Beleza. exemplo aqui. Outro exemplo. Ó, olha esse exemplo 2, ó. Uma placa retangular. Então, eu já não tenho mais um fio. Eu tenho uma chapa. Eu tenho uma placa. Então, isso aqui já não é mais datação linear. Já é outro tipo de datação. Beleza? Então, isso vai influenciar muito na questão. Então, a primeira coisa é identificar se é linear, superficial ou volumétrico. Tá? Agora, se ele fala uma caixa, então já sabe que é volumétrico. Beleza, vamos lá. O comprimento de um fio de alumínio, tá? É de 40 metros. Quando eu digo 40 metros, eu tô querendo dizer o quê? Que o meu Comprimento inicial. R0, 40 metros. Beleza. A 20 graus Celsius, isso aqui é a minha temperatura inicial. Não vou notar não, porque eu já faço logo a variação, beleza? A 20 graus Celsius, tá? Então, ele tem 40 metros a 20 graus Celsius. Sabendo que o fio ele é aquecido para 60, então eu já vou botar logo aqui o ΔT. Quem é o ΔT? 40. Eu tinha acabado de estar esse Nossa. exemplo, mas foi sem querer, acredite, tá? Eu nem imaginava que seria 20 e 40. 20 e 60. Então, ó, a temperatura inicial é 20, a final é 60, então meu ΔT foi de 40. Deu pra entender isso, galera? Deu. Aham. Deu, né? E o coeficiente de... Aqui não saiu bugado, tá? Mas e o coeficiente de dilatação linear, tá? Ficou uma em cima da outra. Do alumínio tá aqui. Isso é o alfa, tá? Quanto é que é o alfa? 24 24 vezes 10. vezes 10 elevado a -6 Menos. graus Celsius. Tá? Seria isso aqui. Eu não vou fazer assim, tá? Eu vou deixar... Ah, tá. Vou deixar assim. Beleza? Olha aqui a unidade, ó. Éricles. Oi. Como é que faz com esse grau Celsius elevado a -1? Pronto. Isso aqui, cara, é só a unidade. Não vai influenciar, não, tá? Você só usa só o valor mesmo. É só a unidade que é... Ah, tem que transformar em elevada a nada não, né? Não. Pode deixar assim. Beleza? Porque a unidade dela é bem diferente mesmo. A gente vai ver várias unidades que tem um valor exponencial negativo. Calor específico, por exemplo, também vai ser, né? Seria calorias / grama grau Celsius elevado a -1. Então é uma unidade bem diferente, né? Mas aí a gente vai ver depois. Mas isso não vai influenciar muita coisa, não. Quer dizer, não vai influenciar em nada. Tá? Então vamos lá. Aqui já tem as 3 unidades. Vamos pro que ele pede. Item A. Qual foi a dilatação do fio? Moleza. Então ele quer saber quem? O ΔL. O ΔL é só o que dilatou. Tá? Então é simples. L0, alfa, ΔT. Então vai ficar assim, ó. Quem é o L0? 40. 40. 40. Vezes. Quem é o alfa? 24. 24 vezes 24 10. vezes 10 Elevado a -6. Vezes. Eu vou botar assim, pessoal, ó. 2,4 vezes beleza. 10 elevado a -5. Ah, beleza. Eu mandei uma Deu. casa, Deu. chama lá em cima, notação científica, né? Início do ano. Que já facilita a conta. Em vez de fazer com 24, eu faço com 2,4. Beleza? Vezes ΔT, que é 40. Pessoal, será que alguém entrou, mas saiu, não tá assistindo a aula? Tá só... Eu não duvido. Que pena que vai perder. É muito importante essa aula, tá, pessoal? Por isso que eu queria fazer essa aula ao vivo. Beleza, aqui é só multiplicar. Vou fazer assim, galera, ó.
Vou fazer assim, ó. Eu vou pegar 2,4 vezes 4, tá? 2,4 vezes 4. O 4 seria desse 40, beleza? Vai ficar 16. 16, 8 com 9, tá? Seria 9,6. Só que como é 40, então vai ficar quanto? 96. 96, tá? 96. E eu. Então vai ficar assim, ó. Que eu vou sair na live. Então vai ficar 96. 96 é difícil, que eu acho. 96 vezes 40, tá? Ó, então esse resultado foi daqui, tá? Foi daqui. Vezes 40. Então eu vou pegar vezes 4 de novo, tá? Vezes 4. Então vai dar 24. 36 com 2, 38. Daria 384. Só que como é 40, então dá isso aqui. Deu pra entender? Deu. Então o meu delta L foi quem? 3.800. Eu tenho que tirar essa notificação aqui, cara. Porque eu já gravei vários É vídeos. só aí... clicar no botão de configuração que tem aí, mano. Deve corrigir. 3.840. Só que aí, ó, lembre que eu não fiz com a notação científica, né? Então fica vezes 10 elevado a menos 5. Eita. 5 menos 5. Acabou o mousepad. Menos 5. Beleza. Então, para ficar numa forma, né, melhorzinha de ver, né, abaixo de 10 maior que 1. Então eu vou dar aqui, beleza. ó, 1, 2, 3 casas. Então meu delta L foi de 3,84 84 vezes elevado a 10 menos, elevado a menos 2. menos 3. 2. Beleza. Foi 3 casas. Beleza? Ei, Hércules. Pode falar elevado ao quadrado negativo? Não. Ah, tá certo. Só que, ó, para você entender na prática como é que funciona, esse valor ele está em metro, tá? Metro. Transforma para centímetro. Como é que eu transformo de metro para centímetro? Eu divido por 100. Né? Ou nesse caso, quando você dividir por 100, você vai cortar isso aqui, ó. Você vai cortar isso. É Vai cortar o verdade. 10 a menos 2. O que isso quer dizer, pessoal? Ó? Que 3,84 vezes 10 a menos 2 metros é a mesma coisa que 3,84 centímetros. Foi isso que dilatou. Quase 4 centímetros. Ô, louco. Deu pra entender? Deu. É isso, tá? Pessoal, top, eu não hein? entendi essa parte aí do menos 2, transformou para centímetro. Depois fala o seguinte, ó. Isso aqui tá em metro, né? Como é que eu transformo de metro para centímetro? Sistema métrico decimal. De metro para centímetro, eu divido por... Vamos lá, ó. No caso, eu multiplico, né? Centímetro, milímetro, centímetro, decímetro, metro. De metro para centímetro, ó, eu vou andar para a direita. Tá vendo? 2 vezes. Então eu falo o seguinte, ó. Tira essa notação. Ou seja, volta 2 casas. Então, ó, tu vai voltar 2 casas. Vai ficar, ó, 1, 2. Vai ficar 0,0384. Deu pra entender? Deu. Pessoal, deu pra entender? Deu. De novo, ó. 3,84 vezes 10 a menos 2 metros. Volta 2 casas, então vai ficar 0,0384. Só que ainda é metros. Eu só tirei 2 casas. Agora transforma para centímetro, que é tu voltar de novo 2 casas, só que para a direita. Então tu vai voltar para o mesmo lugar. Entendeu? Então, quando tu tem um menos 2, não precisa vir 2 casas, voltar. Não, é só tirar a potência menos 2. Tá? Então, dilatou 3,84 centímetros. Quase 4 centímetros. Vamos para o item B, para não demorar. Eu vou apagar aqui, tá? Depois você vê lá a videoaula, ou então... Então vê lá. Só tem essa opção mesmo, né? Ninguém deve estar gravando isso aqui. Vamos para o item B. Putz, foi 3,84, né? 3,84 centímetros. Ou 3,84 vezes 10 menos 2 metros. Tá? Item B. O comprimento final do fio. O comprimento final do fio é só você somar, tá? Então seria
40 metros, né? Mais isso aqui. Então vai dar 40 metros, vírgula... Seria isso aqui, tá? Ó, 40, vírgula... Porque aqui, pessoal, tá em centímetro, tá? Beleza. Eu vou fazer assim, ó. É porque tu imaginou que ia dar 43, né? Aqui. Acho que muita gente imaginou isso. Professor, dá 43. Só que lembre que aqui é centímetro e aqui é metro. Putz. Então dá um problema aí. Então bugou aqui, bugou um pouquinho. Essas conversões tem que tomar cuidado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar em metros, para não ter problema, tá? Em metros, isso Por que aqui... transforma de metro em centímetro? Isso Na é uma verdade, solução. ainda tinha um outro zero aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar em metros, tá? Deixar em metros. Então isso aqui deu 0,0384. Ainda tinha um outro zero, tá? Ó, até eu tinha errado, tinha outro zero. Não é assim, né? Ó, volta duas casas, metros. Beleza, agora soma com... Agora tá em metros. Agora soma com isso aqui. Vai dar 40,0384. Não. Deu pra entender? Deu. Não entendi. Não entendeu? Vamos lá, ó, de Não. novo. De novo. O valor que eu encontrei não foi ΔL igual a 3,84 vezes 10 a menos 2 metros. Não foi isso? Exato. Aí eu transformei para centímetro. Eu sabia que eu não ia usar, porque aqui está em metro. Mas por que eu transformei para centímetro? Para frescar? Também. Mas para a gente ver o tamanho disso. Porque quando eu falei isso aqui, eu tenho certeza que ninguém conseguiu imaginar 3,4 centímetros. Você não sabe que tamanho é esse. Sim. Eu, por exemplo, eu sei, porque é prática. Eu já sabia que isso era 5 centímetros, daria a mesma coisa. Só que eu transformei para centímetro para ter noção de que tamanho é esse. Mas a gente não vai usar em centímetro. Por que não vai usar em centímetro? Porque aqui está em metros. Então, quando eu for somar, para ficar mais fácil, para tirar essa notação, volta as casas decimais. Então, quando você voltar duas casas, vai dar 0,0384. Foi o que eu fiz, ó. A vírgula estava bem aqui, eu voltei duas casas. Continua o metro, eu só tirei a potência. Deu pra entender? Deu. Pronto. Isso aqui, pessoal, foi a dilatação. Uma coisa muito pequena, tá vendo? Muito pequena. Beleza. Aí, já foi, o item A. Aí o item B, ele quer saber o comprimento final. Você pega o que dilatou, que foi isso aqui, e soma com o comprimento inicial. Lembrando, quando for somar 40, é vírgula abaixo de vírgula. Então vai ficar assim, ó. Tá. Entendeu? Então vai dar, ó, 40,0384 metros. Mano. Deu. Deu. Pronto. Ó, você vê que... Pessoal, eu tô vendo só a voz da Stephanie, do Thalisson e do Isaac. O restante tá aí? Fala oi. Histérica, você tá falando no começo da aula até agora. Ah, Camille também. Deixa eu fazer uma coisinha aqui, rapidinho. Deixa a garela. Deixa eu ver quem aqui ainda tá. O Eric não soube. Stephanie. Ah, a Beatriz tá aí. A Samantha, ela provavelmente já ligou e saiu fora. Eu? Tô brincando, só pra ver se tava bem mesmo. Eu sabia que tu ia se pronunciar. Beleza. Caraca, É meu isso. primo. Deu pra entender, Tá dando galera? umas errado Deu pra aqui. entender? Deu. Quanto Deu. tempo nós estamos? 1 hora já, né? Armário pra Ok. não cair. Vamos pra dilatação agora superficial, tá? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Ei, Eric, Já. Oi. pronto. A minha pergunta é mais ou menos assim. Beleza, o bicho, ele dilata, ele cresce e tal, com a temperatura, um bocado de coisa aí. Certo. Mas aí, o que que acontece assim? Se eu fosse pegar como é que eu posso falar? Pronto, as partículas ficam se batendo, aí por isso que expande, como é que acontece aí? É por isso mesmo. Né? Como você vai aquecer, a tendência das partículas se agitar mais rápido, a partir que isso acontece, a gente viu na primeira aula, né? Quando essas partículas estão se agitando mais rápido, a tendência delas é ficarem um pouco mais separadas. Aí esse distanciamento dessas partículas é que provoca essa microdilatação. Justamente por isso mesmo. Entendeu? Já Ei, quando Samanta, bota o resfria, microfone aí, a Samanta. tendência é, de novo, né? Porque as partículas estão novamente se aproximando. Entendeu? Por isso que tem essa dilatação. É por isso mesmo. Mas tu viu o tamanho da dilatação? Foi muito pequena. E olha o material. Olha o material que eu utilizei. Foi alumínio, que é muito fácil você dilatar. É muito fácil. E olha o tamanho disso aqui.
já era 40 metros. Lembra que quanto maior o comprimento inicial, maior a dilatação? Agora tu pega Catapimbas, viu, doido? uma barra que tem 30 centímetros. 30 centímetros é um tamanhozinho legal. Dilata. É uma dilatação extremamente pequena. Entendeu? Então é muito perceptível. Mas existe. Mas tem. Tá? Então se você fingir que não tem, essa pequena dilatação pode influenciar muita coisa. Tá? Mas é uma pequena dilatação. Tem uma mini tabelinha aqui no livro de física, tem dizendo. Isso, é o eu coeficiente. falo também. Provavelmente deve ser sobre o coeficiente. Falando nisso, cara, só entre nós. Eu não sei cadê meu livro de física. É por isso que eu não faço nenhuma questão do livro. Só tô passando entender. Mas eu vou ver, deve estar lá na escola. Eu procurei aqui, não achei, cara. Está lá na escola, eu vou procurar depois. No meu armário. O problema é que eu tô gravando a videoaula, ó, me dei mal. Dilatação superficial, vamos lá. Então, primeiro, a prática. Quando que eu vou utilizar? Já falei anteriormente, né? Quando você tem uma área, quando você tem uma superfície, tá? Quando você tem uma superfície. Uma chapa, uma cerâmica, o chão de uma casa, tá? Então, da ideia de uma superfície ali, você tem uma dilatação... Oi, mãe! Eita! Superficial, beleza? Aqui, galera, eu tenho uma chapa, tá? Eu tenho uma chapa que isso aqui seria o tamanho dela inicial. Aí você aquece essa chapa e ela fica desse tamanho aqui, ó. Então, isso... Não, eu errei aqui a condição motora, tá? Fica desse tamanho aqui, tá? Então, essa parte de azul foi a parte que dilatou, beleza? Então, aqui eu não vou trabalhar mais com comprimento. Eu vou trabalhar com áreas, tá? Então, ó, dilatação linear, eu trabalho com comprimento. Dilatação superficial, eu trabalho com área. Dilatação volumétrica, eu trabalho com volume, tá? Então, o que vai variar aqui? Não é apenas mais um comprimento, é a sua área, tá? Existe uma forma bem legalzinha de chegar nessa forma. Você sabe que eu gosto de chegar na forma, né? Eu não gosto de chegar e fazer isso aqui não pra vocês, ó. Já dá aqui, tá? Não gosto. Então vamos chegar lá. É muito paia, né? Só chegar e dar fome. Ó, galera, imagina que aqui tem um quadrado, tá? Onde aqui eu tenho um comprimento L. E aqui eu também tenho um comprimento L. Não é isso? Lá da dilatação linear, eu vi que o meu ΔL é quem? L0 alfa ΔT. L0 alfa ΔT. Ok, só que eu vou fazer um análogo com a área. Ou seja, eu vou fazer uma comparação com a área. Porque, na verdade, pessoal, isso aqui é para linear. Só que eu não quero mais a linear. Eu quero o quê? Eu quero o quê? Uma superficial. Eu quero uma área. Então, é bem simples, ó. Se você pega aqui um L e um L, você tem que essa área vai dar o quê? L. L2. Ou L ao quadrado. É a mesma coisa. É, L2. Vai dar L ao quadrado. Confere? Então, eu posso dizer que L ao quadrado é o quê? É a área. Então, da mesma forma que o meu L0 ao quadrado vai ser a minha área inicial. Ó, L0 é a área. L0 inicial é a área inicial. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou tacar o quadrado aqui, ó. Porque quando eu taco o quadrado aqui, o que eu vou encontrar? Agora, um delta A. Um delta A. Só que se eu taquei um quadrado aqui, eu tenho que fazer o mesmo aqui. Beleza? Então, aqui ó, vai ficar o quê? L0 ao quadrado. Tá? Então é o seguinte, eu não vou usar essa, tá? Apaga, eu vou usar outra. Vou usar essa aqui, ó. L é igual a L0, 1 mais alfa delta T. Beleza? Então, ó, beleza. isso que eu vou fazer, já pra não ter a área final, tá? Então, eu vou tacar a um quadrado aqui e do outro lado também. Ou seja, aqui e aqui, tá? Então, esse L final ao quadrado vai resultar o quê? Área. Pessoal, não é uma área ao quadrado? Não, não. Porque o L2 vai dar a própria área, não é a área ao quadrado, tá? Vai dar a própria área. Isso aqui vai ser igual, ó. O que é isso aqui? L0 ao quadrado. Área inicial. Deu pra entender, pessoal? Deu. Deu pra entender, galera?
Deu. Deu? Essa Eu. parte não vai dormir. Ericles deu, né? Mas Que eu deu. sair ali. Vai sair? Beleza. Depois tu pega lá, viu, no YouTube. Eu acho que já saiu. Vamos lá, de novo, ó. Saindo da forma passada, tá? L é igual a L0, 1 mais alfa, delta, T. Tá aqui. Só que agora eu vou trabalhar com áreas. O que eu vou fazer? Eu vou tacar um quadrado bem aqui. Porque a partir do momento que você taca um quadrado aqui, quando você pegar o lado elevado a 2, o lado elevado a 2 é a área. Então, aí sim, eu vou encontrar o que eu quero, que é a área. Então, lado ao quadrado vai dar o quê? Área. Professor, mas por que apareceu um ao quadrado também no restante? Só para manter a equação. Lembrando que se você faz uma coisa desse lado, você tem que fazer do outro também. Então, o que me interessa era esse aqui. Eu encontrei. Só que, por consequência, o quadrado também teve que ir para o restante. Então, vai também, tá? L0 ao quadrado é a mesma coisa disso. Ó. Se L ao quadrado vai dar o A, o L0 ao quadrado vai dar o A inicial. E aqui, galera, não tem que fazer nada, tá? Só pode repetir. Agora você vai resolver, né? Esse, adivinha? Matemática, matemática. Supletivo. Eu me esqueci o nome. Produtos notáveis. Produtos notáveis. O conteúdo de vocês de matemática. Produtos notáveis. Produtos notáveis. Então vai ficar assim, ó. A igual a 0. Isso aqui é qual? Quem lembra? É o primeiro quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo quadrado. Primeiro ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes alfa delta t, só junta. 2 alfa delta t. Mais o segundo ao quadrado. Lembrando que a potência vai por 2. Então vai dar alfa ao quadrado, delta t ao quadrado. Tá, beleza. Opa, deu pra entender? Deu. Pessoal, É grande? isso aqui, ó, vai dar 0. Professor, por que vai dar 0? Vou explicar por quê. Galera, esse alfa aqui, ele tem uma ordem de grandeza de 10 a menos 10. Por aí. 10 a menos 10, 10 a menos 6. O que a gente viu do alumínio era 10 a menos 6, né? É 10 a menos 6. Então, ele vai de 10 a menos 6 até 10 a menos 10. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso é muito pequeno. Muito pequeno. Se você pegar esse alfa, que é 10 a menos 10, e elevar ao quadrado, tem que dar 10 a menos 10 elevado ao quadrado. Vai dar 10 a menos 20. Putz. 10 a menos Multiplica 20, os expoentes. Exatamente. Multiplica os expoentes. 10 a menos 20, se você não entendeu, é você voltar para a esquerda 20 casas. Caramba. Ou seja, tu tá pegando uma coisa muito pequena e somando com alguma coisa. Se tu tivesse multiplicando, poderia fazer alguma diferença. Mas você tá, olha aqui, ó, somando. Conclusão. Isso daqui é tão pequeno que não vai ter nenhum... Aproximadamente zero. Aproximadamente zero. É como se você tivesse, ó, por exemplo, isso aqui vai dar 2. Mais 0,000000000 20 vezes. E é mais que 20, né? Porque tu ainda vai multiplicar pelo tempo ao quadrado. A variação da temperatura ao quadrado aqui. Então vai dar menor ainda. Soma isso com 2. Não vai ter significância. Deu pra entender? Então, Deu. esse pedaço... É como se fosse o peso do elétron, né? Na massa. Exatamente. É como se fosse a massa do elétron. Perfeito. Então, vai dar 0. O que foi que sobrou? Isso aqui, ó. Alfa 0. 1 mais 2 alfa delta t. Se você parar para observar, essa fórmula parece muito com essa, ó. A primeira lá do linear. Sim. Ó, parece bastante. Qual é a diferença? Igual, né? Tem uma diferença. Deu 2. Do 2.
Pessoal, nós vamos dizer que 2α, nós vamos chamar isso aqui de outra coisa, tá? 2α nós vamos chamar agora de beta. Beta. Então, Beleza. 2α vale Aham. beta. Para não ficar muito similar com nossa dilatação linear. Então, finalizamos assim, ó. Que o A é igual ao A0, 1 mais beta delta T. E o Onde 2? beta é quem? Beta 2α. 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 Deu pra entender, galera? Deu. Deu. Deu manjado. Deu pra entender, né? Entendi. Ah, entendeu? Deu. A outra forma, qual é a nossa forma? Aquela primeira, né? Não era essa aqui, não. Delta L é igual a L0 alfa delta T. Certo. Para você fazer da superficial, é só você fazer um análogo. Ou seja, vai ficar assim, ó. Delta A é igual a inicial, troca o alfa por beta. Só isso. Delta T. Beleza? Deu pra pegar? Deu. É isso, tá? Então, chegamos à nossa fórmula, tá? Aqui. Delta A é igual, só foi invertida aqui a ordem, tá? Foi invertida essa ordem. Delta A é igual a quem? A área inicial beta delta T. Onde, foi nesse ou foi no próximo? Foi nesse, anterior. Tá aqui, ó. A dilatação superficial, analogamente, dilatação linear, ou seja, parece, tá? A variação de temperatura sofrida pelo corpo, da área inicial, beleza, parará, besteira, tá aqui. O coeficiente utilizado nesse caso, é a dilatação superficial, que é o beta. Então, galera, quando eu falo assim, ó, coeficiente de dilatação, eu falei no início da aula, existem 3 tipos. A linear nós chamamos de alfa. O coeficiente de dilatação superficial nós chamamos de beta. E existe a terceira, que é a coeficiente de dilatação volumétrica, dando um spoiler. Eita. Ó, não quis sair, hein? Ó, bugou. Então não é pra sair, não é pra dar spoiler. Mas eu sei, é o gama, tá? Seria o Esse eco tá vindo de onde? Oi? Que eco? Pois é de alguém aí, eu acho. Ou é minha própria voz que tá saindo. Pessoal, então vamos lá, ó. Então, Era a Samanta. coeficiente de dilatação superficial, quem é o... Ai, É o. Peraí. é o beta. Beta, né? E lembre Pronto. que beta vale quem? 2α. Pegadinha. O que é que cai muito nas questões? Muito. Eu vou voltar lá pro terceiro exemplo, tá? Deixa eu ver se ele falou disso, no segundo exemplo. Ó, não. Esse exemplo foi legal, ó. O que é que cai bastante, ó? Vamos lá. Eu não vou responder agora, tá? Eu vou logo explicar a volumétrica pra gente finalizar o assunto, aí a gente vem pra fazer 1 ou 2 exemplos, tá? Mas só pra vocês entenderem. Uma placa retangular, então já sei que aqui é o quê? Superficial. Não. Aí ele vai dizer, então, ó, 10 centímetros, né? Seria a área. Piorou ainda, né? Ó, a questão foi mais troll ainda. Olha o que ela fez, ó. Uma placa retangular de alumínio. Então ele diz que aqui tem 10 centímetros e aqui tem 40. Que não faz muito sentido, mas só para vocês entenderem. Aí ele dá o delta T inicial, né? Diz a variação, ó, tá aqui, dá o beta. Onde é que tá a pegadinha da questão? A pegadinha da questão é que ele não deu a área. E lembrando que eu preciso do A0. tem que... Então você tem que multiplicar isso aqui, ó. Para encontrar a área. Deu pra entender? beleza. Deu pra entender, Deu pra entender. Oi? Armária tem. Deu umas coisas aqui. Pronto, deu certo. Deu pra entender. Deu pra entender? Ele não disse a área. Então você tem que encontrar a área. Uma outra pegadinha que a questão dá é essa, ó. Que cai muito nas provas do IFCE. O beta. Ele não diz o beta. Ele diz o alfa. Diz o alfa. Putz. Mas aí é só multiplicar por 2, né? Não? Tipo aqui, nesse caso, ele quis te trollar onde? Ele quis te trollar aqui na área, né? Ele não deu a área. Mas ele deu a base e a altura, tu multiplica contra a área. O que cai muito? Ele dá a área. Eu vou ler a questão. Uma placa retangular tem uma área inicial de 2 metros quadrados. Sabendo que a variação de temperatura foi de 50 graus Celsius e que o coeficiente de dilatação linear é 2, determine a área final. Aí o que
tu vai fazer? Tu vai só trocar, multiplicar e pum, tomou no rabo. Vacilou. Lucas, eu não tô escutando só um vento. Barulho de vento. Não tá nada. Eu acho que alguém tá no eco aí. Então, de novo, ó. Então, Nada, não tô ouvindo, às vezes... Oi? Não, agora deu, agora deu. Pronto. Às vezes a questão, ela não te dá o beta. Ela te dá o alfa. Ou ela diz que o alfa ou ela diz coeficiente de atração linear. Nesse caso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor, ó. Lembre que o beta, ele vale 2 alfa. Então, você vai pegar 46 vezes 2. Ou seja, eu não vou usar 46, eu vou usar 92. Beleza? Se ele tivesse falado que era o alfa. Como ele disse que é o beta, aí tá, beleza. Aí você faz do jeito que tá aqui. Deu pra entender, galera? Deu. Deu pra entender, né? Sal. Eu fiz um TD pra vocês, 10 questões sobre isso aqui. Porque essas questões já são chatinhas de fazer, já vou adiantando. Demais. São bem chatas de fazer. Mas E a do livro também. essas 10 iniciais eu coloquei, ó, molezinha, tá? Molezinha pra vocês. Bem boa mesmo. As únicas que tem conta mesmo pesadas são as 3 últimas. Nem é tão pesada, é só pra substituir. Não tem problema nenhum, tá? Bem tranquilo. Mas lá, Sim, próximas aulas, a Érico, gente vai... e sobre TD? Essa semana a gente não tem não, né? A tia Cristina disse que não tinha não, porque não tinha dado aula e que essa semana ia... Foi o do TD4, o TD5 Maria. tem. Não, tô falando que ia pegar essa semana. Você escolhe, ou não tem o TD4 e tem o TD5, ou não tem o TD5 e tem o TD4. Eu coloquei lá TD4, porque eu não ia pular do 3 por 5, não faz sentido, né? 3 por 5. Eu botei TD4, mas ó, vou explicar. O TD da semana passada não teve, foi o da semana passada que não teve, porque foi o feriado. Essa semana tem. O TD dessa semana é o TD4. Pessoal, mas... Né, o 5. Mas o 4 não teve. Aí eu não vou botar TD3 e TD5. Não faz sentido. TD3 e TD5, entendeu? É melhor deixar o 4 mesmo. A gente vai ficar um TD atrasado. Deu pra entender? Manjado. Deu pra entender, né? Porque TD3 e TD5 não faz muito sentido. É melhor deixar TD4, mas a gente vai ficar sempre um antes. Beleza? Aliás, é pra entregar nessa sexta-feira, né? Não, na outra. Não, na outra? Tu não pegou hoje? Tipo, a aula não seria hoje? Então tu entrega na outra semana. Entendeu? Peraí, eu não entendi. Não, Érico, eu tô falando de sexta agora. Aí não tem, né? Pra sexta agora. TD4, vocês estão falando. Pra sexta-feira agora tem. Não tem o meu, de física. Pra essa semana. Não, eu tô falando seu. Não, de pra essa física. sexta-feira. Pronto, entendi. Não tem. Pra essa semana, pra essa sexta não tem. Porque dessa sexta é referente à semana passada, que não teve. Entendeu? Agora, esse de hoje, você entrega na outra semana. Ah. Beleza. Pessoal, vamos rapidão pra poder terminar a aula, porque senão... É, que não tem limite de tempo não, né? Eu coloquei 11h30. Eu imaginei que 1h30 dava tempo. Então nós temos 12 minutos. Vamos lá. Putz. Vamos lá. Rapidinho. Volumétrica. É muito parecido também. Beleza? Ó. Eu vou fazer um análogo com a linear. De novo, ó. L igual a L0. 1 mais alfa delta T. Só que nesse caso, ó. Quem é o meu L? É aqui e aqui. É pimba. E agora, o que é que eu faço com esse meu L para eu encontrar o volume? L é o cubo. Cubo. Perfeito. L é o cubo, aí vai se Já deu para tornar imaginar volume. o que vai acontecer? Sim. Imaginar? Produto notável. Produto notável. Caraca. Quem já virou a aula, não já? Já. Primeiro é o cubo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o cubo do segundo, né? Tem que praticar isso aí, não dá. Vai ficar Não assim, decorei não. L é o cubo. L é o cubo vai dar o quê? O volume. L inicial ao cubo. Volume inicial. Volume inicial. Agora vamos resolver essa belezinha aqui. Primeiro ao cubo. Eita. Mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Mais o cubo do segundo. Deu pra entender, pessoal?
Deixa eu só observar aqui uma coisa. Engraçado que esse De produto novo, ó. notável tem que estar no sangue, né? No sangue. Primeiro ao cubo, mais 3 vezes, ó. É só... Errei. Calma aí, pessoal. Tá errado. Putz, Tá errado, tá errado. Ó, de novo. Primeiro ao cubo, mais 3. Eu considerei o primeiro como se fosse esse alfa, ó, putaria. Olha, o putaria, delta Zé é o Maria. segundo. O primeiro é 1, né, mano? O primeiro é 1, pelo amor de Deus. Então, não, aqui, mas ó. tá ali, ó, um mais. Pois é, mas eu fiz aqui como se o alfa fosse o primeiro e o delta T fosse o segundo. Entendeu? Ah, manjado. Vamos lá, vai ficar, ó. 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Então, o primeiro ao quadrado vai dar 1 ao quadrado. Não é assim? Aham. Vezes Sim. 3. Então, vai dar 3 alfa delta T. Deu pra entender? Ah, Que vai ficar assim, ó. deu. Peraí, fala de novo. Ó, de novo, vai ficar assim, ó. 3 vezes o primeiro ao quadrado. Opa, vezes o segundo. 1 ao quadrado vai dar 1, vezes 3 dá 3, junto com alfa delta T dá 3 alfa delta T. Ah, beleza. Beleza? Mais 3 vezes o primeiro, que é 1, né? Vezes o segundo ao quadrado. Aham. Assim, vai dar 3 alfa ao quadrado, delta T ao quadrado. Alfa ao quadrado, delta T ao quadrado. O último ao cubo. Então vai ficar y3, delta T, 3. Agora tá certo. Beleza? Pessoal, lá no caso anterior de área, quando eu tinha o alfa ao quadrado, isso tendeu para o zero. Olha eu falando de limite agora aqui, no nono ano, putaria. Deu quase zero, né? Imagina o cubo. Aham. Imagina o cubo. Tu tá somando uma coisa ao 10 a menos 30. Então, descarta. Vai dar menos zero. Isso aqui também, galera, ó. Alfa ao cubo. Desculpa, alfa ao quadrado aqui, ó. Também vai dar zero. Não. O que Caraca. é que sobrou? Só isso aqui. Então, meu volume vai ser o quê? V0, 1 mais... Olha a semelhança. Olha a semelhança. Sobrou só isso. Uhum. Nossa. Putz. Olha pra cá. Olha pro primeiro. 1 mais alfa delta T. Olha a semelhança. Matemática é linda, viu, mano? O que aconteceu? 3 vezes. Tá vendo, ó? Esse valor aqui, mesma coisa que eu fiz com a área, né? Eu vou chamar de gama. Onde esse gama é o quê? Coeficiente de dilatação volumétrica. Volumétrica. Onde 3 alfa vale gama. Lembrando, né? Ó, alfa é igual a alfa, lógico, né? 2 alfa é igual ao beta e 3 alfa é igual ao gama. Então, volume é igual a V0, 1 mais gama delta T. Meu Deus. Deu pra entender? Pessoal, E aí na questão é só botar 3 alfa, né? parece difícil, mas, cara, é muito fácil. É só tu realmente. tu só precisa decorar o da linear. Aí o da superficial, tu tira o alfa, bota o beta. E o da volumétrica, tu tira o alfa e bota o gama. Só. Ó, vamos aqui, vamos lembrar. Caraca. Delta L é igual a L0 alfa delta T. Isso aqui é dilatação superficial, linear ou volumétrica? Pera aí. Linear. Não. Professor, e a superficial? Ó, né, delta L? Então isso aqui vai ser um delta A. É igual a A0, né, superficial? Beta, Uhum. delta T. Só isso. E a volumétrica? Delta V. V0. Gama. Delta T. Só trocar as coisas. Só. Se eu quero aquela outra fórmula, que é a fórmula mais, né? Que dá uma aparência de Einstein, né? Um negócio mais né? Que é o L é igual a L0, 1 mais alfa delta T. Isso aqui não é linear? Beleza. E a superficial? Só trocando, ó. A é igual a 0, 1 mais, na superficial, beta, delta T. E a volumétrica? V é igual a V0, 1 mais gama, delta T. Só isso. E lembre, tá? Que 2 alfa é beta e que 3 alfa
É gama. É gama. Uhum. Deu pra Meu entender? Deus. 4 alfa podia ser a lambda. Não, porque o que tu tem de 4 superfície? Se tu É, não, realmente só deve tem ter como. só tem 3 dimensões, né? O volumétrico é máximo. Não existe. A quarta Putz. dimensão seria uma viagem, como é que eu posso dizer? Entre multiversos. Que viagem, doido. Universos paralelos. Tu já viu como é que é o formato de 4 dimensões? Vocês viram já? Não. Eu vi, cara, tipo um bicho meio coisado. Eu me esqueci como Uma é. dimensão é assim. 2 dimensões geralmente é assim. 3 dimensões é um cubo. E 4 dimensões? Não sei. É uns Sabe? paranauê Eu doido. vou colocar lá no Class uma videoaula do canal do cara que eu assisto lá. Ele é físico. Ele Deve ser uma coisa muito louca. deve ter. Caraca. Agora, são cubos, tá? Vários cubos, um por cima do outro. É bem interessante. Seria a viagem, seria os multiversos, tá? Seria 4 dimensões. É tipo, foi pra vocês que eu passei aquele filme, Interestelar? Não. Não, tu passou gravidade. Gravidade. A Interestelar foi outro nono ano. Geralmente eu passo só no nono, porque ele é uma viagem meio louca. No final do filme eu não vou falar não. Talvez quando a gente voltar eu passo. Mas ele chega na 4ª dimensão. Pessoal, então basicamente é isso. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho 4 minutos. Eu não vou conseguir resolver, tá? Os outros 2. Mas aí vai ficar pra próxima. A gente faz uma outra live e resolve. Mas qualquer coisa eu vou só mostrar aqui. Vocês podem bater o print no vídeo lá e resolver em casa, tá? Mas ó, só pra ver o exemplo. Pra ver o exemplo. Exemplo 3, ó. Um paralelepípedo de a 10 graus Celsius, isso aqui seria a temperatura inicial, possui, olha as dimensões, ó. 10 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros. O que eu vou ter que fazer aqui? Multiplicar para encontrar o volume inicial. Beleza? Tipo aquela lá. Beleza. Ah, isso aqui, olha, ó. Cara, eu tinha que fazer essa questão, mas não vai dar tempo. Olha o que ele diz aqui, ó. A dilatação linear é... Tá vendo que na questão eu tô falando de paralelepípedo, ou seja, volumétrico. Vixe! Só que aqui ele não deu o coeficiente de relação volumétrica, ele deu linear. Ou seja, ele deu quem? O alfa. Então, se você usar esse número, você papocou. Você vai errar. Você tem que pegar o triplo disso aqui. Porque você precisa de quem? Você precisa do gama. E o gama vale 3 Ai, alfa. cagou. Então, você pega Meu esse Deus. valor e multiplica por 3. Então, de novo, multiplica as 3 dimensões, encontra o volume, tá? Encontra o volume. E o gama, você vai pegar o quê? 8 vezes 3, que vai dar quanto? 24. Então, você 24. vai usar o 24, tá? O 24. Vixe, meu irmão, tem que prestar atenção nisso aí, Eu sei que senão você... material é esse, vocês sabem? Hã? Esse Como é? paralelepípedo, ele é feito de alumínio. É alumínio? É, Tem no livro, peraí. eu acho que é. Prima, o alumínio é Ah, não. 2,2. Não, era Não, 2,4. Era 2,4. Vê lá, eu botei Ah, é? 2... Não, era 24 vezes 10 menos 6 mesmo. Eu botei 2,4, mas eu botei 10 a menos 5. Certo? Mas não é Oxente. alumínio não, não é alumínio não. Porque seria esse valor aqui em alfa. E esse valor tá em gama. Não é não, é outro material. Será que é chumbo? Pode Ah, ser. tá. Ah, beleza. Pode ser, que é maior. E o chumbo esse valor aqui é menor, tá? Ele é menor que esse daqui. Pode ser, pode ser. Deixa eu pegar o livro aqui rapidinho. Talvez não tenha. Pessoal, mas não, antes disso eu vou finalizar a aula. 2 minutos. Pessoal, deu pra entender mais ou menos como é que funciona? Deu pra entender. Deu pra entender? Então é o seguinte, a aula de hoje, a aula de hoje foi tipo uma aula em sala de aula. Sim, sim. Foi uma aula de 1h30. Né? Geralmente essa aula aqui na sala de aula, eu falo tudo que eu quis falar hoje. Tudo. Foi exatamente na sala de aula. Essa aqui foi a aula mais presencial possível. Foi essa daqui. Próxima quarta, eu vou fazer outra live, tá? Aí a gente vai resolver questões, tá? Vamos resolver questões envolvendo datação. Beleza? Beleza. Deu pra sacar, né? Pessoal, então eu vou Deu, nessa. deu. Falta 1 minuto, tá? Valeu, até a próxima. Valeu. Até a próxima. Valeu, Valeu. pessoal. Uou. Valeu. Deixa eu ver quem tava presente. Deixa eu ver quem sai não. Quero ver quem tava presente. Pri, eu vou Fazer a chamada, hein? botar um tanque de guerra aqui Fazer na a chamada. Depois vai, tá? Cadê a chamada? Vamos lá.
Ó, ó o Beatriz, tanque de guerra aí, doido. presente. Beatriz Tavares, presente. Camille, presente. Os Presente. caras são muito finos. Tanque de guerra aí, doido, ó. Aí, aí. Pronto, deu certo, deu certo. Show. Valeu, pessoal. Até a próxima. Acho Tchau. que deu certo, né? Deu pra Tchau. Tchau. Valeu. Tchau.